Desporto de alta competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto. Um dia, quando experimentou pela primeira vez jogar ténis, alguém lhe disse, sem a conhecer, que tinha a certeza de que ia jogar bem no futuro. Esse elogio de um espectador na bancada, que nunca tinha visto, mas que tinha a convicção na voz, acabou por ficar marcado na cabeça de uma atleta com apenas 6 anos. Hoje, aos 13, Inês Esteves tem a certeza de que nada aconteceu em vão. Depois de experiências menos bem-sucedidas no balé e na ginástica, descobriu nos campos de terra batida o local onde é mais feliz. Foi quando entrou para a escola que, convidada por amigos, decidiu experimentar este desporto. Sem saber bem porquê, sabia que ali se sentia bem. Ainda hoje não consegue explicar o porquê desse sentimento. É como se não precisasse de palavras. Para ser uma campeã, uma atleta com um futuro escrito nos campos de ténis, basta acreditar que se faz sempre o melhor. Não são precisas grandes teorias. Aqui, a prática é a substância que justifica cada conquista, cada título. Hoje vamos para o ténis, falar com a Inês Esteves, que está aqui connosco. Bem-vinda. Obrigado por teres aceito o convite. Parabéns pelo apoio, pelo patrocínio da Câmara do Porto nos teus desafios. Já lá vamos perceber que desafios são esses e vamos perceber também como é que tem sido este tempo de competições e vitórias. Mas por agora tens 13 anos, és muito nova ainda, há muito caminho pela frente. Praticas ténis desde os 7 e, segundo eu entendi, o ténis acabou por ser o sítio onde tu ficaste mais feliz, até porque tiveste outras experiências antes, outra procura, nomeadamente no balé. Soube isto. Alguém me contou muito próximo de ti que tinhas tentado o balé, mas não gostaste, e o ténis acabou por ser aqui a saída que para ti foi mais feliz. Porquê que o ténis é o sítio onde tu te sentes mais feliz? Tu consegues explicar? Eu não sei, eu acho que nos outros desportos onde eu tive no balé, acho, na ginástica, e acho que foi só isso. Acho que não tive mais nada. Depois, claro que fazia outros esportes, mas nada do outro mundo. E no ténis, eu não sei, eu gostava de correr à bola e estar com outras pessoas diferentes. Mas ainda te lembras porque é que foste para o ténis pela primeira vez? Alguém te levou? Alguém tu quiseste? me levou. Ok. Eu era no primeiro ano e eu tinha uns amigos rapazes, gêmeos, que inclusive a mãe foi até campeã nacional. E eles convidaram para ir jogar no primeiro ano e eu fui e acabei por gostar muito e fiquei. Portanto, acabaste por ser impulsionada por esses teus amigos, mas depois percebeste que ali era o... O que é que te lembras desses primeiros momentos? Quando chegaste, no primeiro dia, quando chegaste lá, pegaste na raquete, entraste no campo, que é um campo com dimensões generosas, o que é que tu sentiste? Eu não me lembro muito bem, mas eu lembro-me que houve até um pai de um miúdo que me disse que eu ia jogar bem no futuro. E eu não sei, eu gostava de estar lá, eu gostava de estar com os meus amigos, rapazes e raparigas. E eu gostava de tudo, eu gostava do professor, tudo. Portanto, tudo ali era feliz, não tinhas experiência nenhuma, portanto, quando toma a raquete para as mãos, falha-se muito no início. Eu não sei porquê, mas eu já tinha algumas noções de como pegar na raquete e isso, e acho que ajudou bastante a melhorar depressa. Mas tu tinhas essas noções porque vias ténis, alguém te punha a ver ténis, partilhava contigo, ou era uma técnica que naturalmente tu tinha jeito? Acho que era uma coisa natural. Não me lembro de fazer mais nenhum desporto de raquetes. Portanto, para ti foi uma coisa muito... Acabou por acontecer de uma forma muito concreta e muito direta, que foi... Percebeste logo ali que o talento estava já em ti? Sim. E, portanto, começaste a treinar. Quando começas a treinar, é normal que vais experimentando e experienciando. Com 7 anos ainda assim é muito novo. Quando é que tu ganhas consciência que, afinal, isto pode ser mais do que propriamente um desporto para se conciliar com a escola? Acho que foi a partir dos 10 anos, porque eu aos 9 comecei a fazer torneios, poucos, e depois aos 10 eu comecei a fazer bastantes, e depois comecei a ganhar alguns deles e acabei por perceber que, afinal, poderia ser mais do que um hobby. Aos 9 anos, quando se vai para um primeiro torneio, vai-se com o sentimento de que se vai conseguir ou vai-se com medo? Ainda te lembras do teu primeiro torneio? Lembra, mais ou menos. Mas eu não tinha muito bem a noção, porque eu não estava com raparigas da minha idade, por isso eu cheguei lá e apanhei um susto. Porque elas eram naturalmente melhores que eu e mais velhas. Portanto, quando chegas lá ficas assim um bocadinho amedrontado, olhas para pessoas muito mais crescidas, mas depois
acabei por ir a muitos mais torneios, comecei a conhecer muita gente e acabei por me habituar. Nestes 6 anos, estás com 13, começaste aos 7, relembro, são muitos torneios aqueles que marcaram os teus anos de atividade? Foram muitos? Foram. Eu já fiz para aí 150 torneios. Uau! 100, mais para aí 110 nacionais, acho eu. E mais alguns internacionais, alguns bastantes. Portanto, começaste desde muito nova a fazer, a competir a um nível profissional muito, muito elevado. E essa responsabilidade que tu conseguiste ganhar ao longo deste tempo também foi alcançado através desses desafios, porque são desafios essas competições. Tu sentias isso, como se te fizessem crescer? Sim, depois eu queria estar sempre no pódio, eu queria levar sempre o troféu para casa. E quando não conseguias, como é que tu ficavas? Como é que reagias? Eu lembro quando era pequena eu reagia um bocado mal, mas depois fui aprendendo a não ter mal perder. E apesar de ainda ter um bocado, já é mais fácil controlar. E quando se sobe ao pódio, o que é que se sente? É, muito feliz, que o esforço valeu a pena. Foram muitos os pódios ao longo deste tempo? Acho que sim, acho que foram bastantes. E qual foi aquele que para ti foi mais difícil e aquele que tu gostaste mais? Um que eu me lembro mais foi do Campeonato Nacional, Sub-12, foi o ano passado. Apesar de não ter ganho, fui vice-campeã de singulares, pares e pares mistos. E eu lembro perfeitamente de estar com os 3 troféus e foi muito importante essa vitória, porque é o Campeonato Nacional. E também houve outra, que quando eu tinha 10 anos, que é um torneio que se chama Vanguard Stars, é de Portugal e Espanha, e eu lembro-me que eu ganhei no meu clube e eu fiquei muito contente com essa vitória. Cidade Invicta, Clube de Ténis do Porto. Depois de Lisboa, a segunda etapa do Circuito Internacional Vanguard Stars 2021 rumou a norte. Número de jogadores inscritos, 152. Vienen muchos jugadores que ya estuvieron en la primera etapa y también otros nuevos, sobre todo en el circuito sub-10 y sub-11. Hay muchas familias sub-10 que esta es su primera experiencia dentro del circuito Vanguard Star. Estes torneios são fundamentais para a promoção de ténis. No Porto, o desporto que tem mais atletas federados é o ténis. Além da diversão, também houve momentos emotivos na hora de festejar aquela vitória com significado tão especial por se estar a competir em casa. Portanto, esses 2 desafios foram desafios importantes que foram superados de formas diferentes, até porque uma estamos a falar de uma dimensão muito grande em termos de prémios e outra até pelo desafio que foi alcançado. Quando se colocam estes desafios pela frente, treina-se mais, encara-se com outro tipo de responsabilidade estas competições. Como é que tu, desde os 6 anos até hoje, foste evoluindo em termos de treinos? Ele foi ficando mais sério, foi ficando com mais quantidade? Foi, eu acho que agora eu encaro todos os torneios como têm importância igual, porque todos são importantes, mesmo uns tendo um nível mais elevado que os outros, mas eu comecei a treinar mais a partir dos 10 e comecei a treinar a sério mais tarde. Aí, a partir dos 12, depois desse campeonato nacional, eu comecei a, não foi esforçar-me mais, mas a levar mais a sério. Então vamos perceber como é que se treina mais a sério. O que é isso de treinar mais a sério? É ter mais cuidado com o que se faz? É ter mais horas de treino? Como é que é esse processo de treino no teu caso? Além de ter mais horas, é preciso também estar mais focada no treino e no que tenho que fazer para melhorar, conversar menos com os meus colegas e tentar esforçar-me, tentar correr a todas as bolas. Quanto mais bolas eu correr, mais eu melhor. E é fácil fazer isso tudo? Falado parece fácil, sim, mas depois no terreno não é? Depende. Para mim eu acho que não é assim muito difícil, porque eu gosto de jogar, por isso acabo por me divertir a fazer o que gosto. Então, para se ter essa diversão, como tu dizes, e para teres essa capacidade de ir crescendo ao mesmo tempo que se tem essa vontade, o que é preciso? Tu falaste aí um bocadinho do foco, da determinação, sim, mas é preciso também ter limite e consciência dos nossos limites, passando um bocado esta redundância, é preciso ter a ideia de quais são esses limites para não os ultrapassarmos. O que é necessário para ser um atleta de alta competição? Eu acho que o principal talvez fosse mesmo foco e determinação, porque acho que há muitas coisas fora do ténis, não é? Há muitas coisas para além do ténis que eu podia escolher e passar o meu tempo livre de outras formas. E não, eu estou a jogar. E eu acho que isso é o mais importante. Tu entraste no Clube de Ténis do Porto desde o início, ou seja, desde os 7 anos e por lá continuas. Sim.
A questão é um bom espaço para se praticar ténis e porque é que nunca o deixaste? Eu acho que é definitivamente um dos melhores clubes a nível nacional. Acho que os treinadores são muito carinhosos e preocupam-se muito connosco. E eu acho que eles nos ajudam muito, mesmo no ténis e fora, na escola e nas atividades físicas. E acho que tem muito boas condições para se treinar, tem campos cobertos, bastantes, tem um ginásio. E acho que em conjunto os funcionários também são muito simpáticos e as pessoas que lá andam e que os meus colegas também são, bastante. Ou seja, não há defeitos no Clube de Ténis do Porto? Há, okay. Mas são mais pequenos que o resto. Na balança pesa mais o bom do que propriamente o menos bom? Definitivamente. Portanto, neste caso, há que relevar e destacar as características positivas de um clube que tem apoiado ao longo deste tempo, não é? Sim. Sem dúvida. No caso do treinador, é importante na definição de jogo e na definição de objetivos de um atleta, no teu caso também. O teu treinador é importante neste teu processo. Foste mudando ao longo deste tempo? Manteve-se contigo ao longo deste tempo? Não, mudei bastante. Mas ultimamente estou com os mesmos. São mais 2 que me acompanham. É o professor Filipe Polónia e o professor Pedro Alves. São os 2. E estou com o professor Polónia. Só comecei com ele este ano, porque ele esteve noutro país e veio agora para o Clube de Ténis do Porto. E o professor Pedro, já estou com ele há 2 anos, e depois fui-me mudando muito. Também tive outro professor muito fixe, mas depois ele foi-se embora. Era o professor Luís Miguel. Gostava muito dele, mas pronto. O que é que tu gostas num treinador? Ou seja, quando tu dizes que gostas dele e gostas da forma como eles estão contigo, o que é que para ti é um bom treinador na definição dos teus objetivos? Acho que um bom treinador não precisa só de ensinar, não precisa só de saber explicar bem e saber muito de ténis, depois não consegue falar connosco sobre outras coisas e ser divertido, porque eu estou no ténis, eu acho que eu estou no ténis para me divertir. Além de ter muita competição e também, eu não vou para os torneios só para ganhar, também tenho que me divertir, claro. E isso é importante, já falaste aqui várias vezes nesta conversa, que te divertes a fazer desporto. Um desporto sem essa componente mais alegre não faz muito sentido. É importante tu teres vontade de lá estar e te divertires, não é? Claro, senão já não jogava, de certeza. Esse acaba por ser um bocadinho o segredo de atletas que chegam a altos níveis competitivos perceberem que aquele desporto é também um desporto que para eles é uma casa. Eles sentem-se confortáveis ali, é importante existir essa identificação. Eu acho que não há nenhum atleta que não goste do desporto que faz. Pode ser muito bom, mas se não gostar, não vai gostar de estar no campo, não se vai esforçar tanto. E por isso eu acho que isso também é uma coisa muito importante. Para se praticar ténis, então, vamos ser concretos, eu nunca pratiquei ténis. Para eu gostar de jogar ténis, o que é que eu preciso ter? Então, tu dizes que gostas de jogar ténis. O ténis dá-te esse divertimento, mas essa diversão que te dá, tu notas em quê? É nessa partilha com os colegas? É nessa competição que te permite viajar? É neste contacto com outras nacionalidades e outros atletas? O que é que tu achas que o ténis te dá de bom? Uma das coisas que eu gosto mais é... Eu gosto muito de jogar e eu gosto muito de correr e estar... Eu gosto muito de estar nos pontos decisivos, jogá-los com coragem, e isso é uma das coisas que eu mais gosto, mas fora do campo eu gosto muito de conhecer pessoas estrangeiras. Já conheci bastante gente de outros países, porque eu também viajo bastante, e eu gosto muito disso. Eu sempre que vou para os torneios eu gosto de estar com os meus amigos, por exemplo, Lisboa, que não estou muitas vezes. Acaba por ser então também esta componente de relações humanas que ajuda a criar esta ligação com o desporto. Como é que tu identificas o teu jogo? Tu consegues dizer que o meu jogo é mais agressivo, o meu jogo é mais... não sei... mais defensivo. Mais defensivo? O meu jogo é mais defensivo. Eu sou uma jogadora que fica muito na linha de fundo. E o meu jogo é todo à base disso. Depois, claro que também tenho que atacar, não é? Mas o meu jogo é muito à base de estar lá no fundo, a correr e pronto. Tu falavas aí que o ver jogo muitas vezes é mais útil do que propriamente o treino, porque ver também nos ajuda a aprimorar algumas coisas que nós achamos que temos menos capacidade. Tu vês muito ténis? Não, por acaso eu não vejo assim muito. Eu gosto, quando estou nos torneios, eu vejo os jogos todos. Pelo menos tento. Todos os jogos dos meus amigos eu tento vê-los todos. Mas em casa eu
Também não tenho muito tempo, mas no tempo livre que tenho, às vezes vejo, depende. Eu gosto de ver os Grand Slams e os Jogos Olímpicos, os mais importantes. Quando tu vês ténis, há jogadores que tu gostes mais, há jogadoras que tu gostes mais, há jogos que tu gostes mais. Quem é que tu gostas mais de ver? O meu jogador favorito é o Djokovic. E é porquê? Eu acho que ele tem muita garra e eu já o vi pessoalmente a jogar e eu acho que ele joga muito e tem um estilo de jogo parecido com o meu. Ele não é propriamente um jogador agressivo. Eu gosto muito de o ver jogar e acho que ele tem muita garra. Viu-se quando ele ganhou as Olimpíadas. E português? Português? Sim. Português. Eu gostava do João Sousa. Sim. Mas pronto, ele retirou-se. E agora não tenho nenhum. O Nuno Borges. O Nuno Borges. Estava a esquecer dele, mas eu gosto dele também. Há boa gente, há atletas com boa capacidade a praticar em Portugal. Como é que tu vês, tipo, os teus colegas do clube de ténis? Tu vês pessoas com qualidade ou ainda achas que ainda estamos um bocadinho atrás relativamente a outros países? Acho que ainda estamos atrás, mas os outros países também metem muito no desporto e há miúdas que quase nem estudam para jogar ténis e estão nas academias, mas isso também são escolhas que fazem. Era uma coisa que eu não faria nesta idade, mas pronto, elas é que escolhem. Mas eu também tenho amigos meus que acho que jogam bastante bem e que podem algum dia ser jogadores. E para 2025? Tens já uma ideia do que é que tu gostavas ou ainda é cedo? 2025 eu gostava de ir ao Campeonato da Europa. Há o Campeonato da Europa por equipas, que se chama Summer Cup e Winter Cup. Gostava de ir aos 3. E acho que era uma boa conquista se fosse. Pode ser que aconteça. Espero que sim. Para isso acontecer, o que é preciso? Continuar a trabalhar igual e esforçar-me. Apesar de uma outra lesão que possa aparecer, não é? Sim, mas acho que se for prevenido não vão aparecer. Como é que se lida, eu sei que neste momento em que estamos a gravar tens uma pequenina lesão num pulso, não é? Como é que se lida com as lesões e com este período de recuperação? É fácil, é difícil? Eu acho que há muita gente que tem lesão e não para e depois isso acaba por ser muito mau e ser crónico. E eu acho que não sou desse tipo de pessoa e ainda bem que não sou. Porque apesar de ténis ser muito importante, eu acho que mesmo se eu seguir a carreira profissional ainda tenho muito pela frente. Por isso eu preciso de cuidar bem de tudo. E eu acho que mesmo que seja chato é melhor parar durante um tempo, que é o que vai acontecer. Portanto, agora ficas aqui em recuperação. Às vezes é mais inteligente parar para recuperar do que continuar e agravar a lesão, mesmo que se queira muito. Sim. Esse acaba por ser também um ensinamento importante para todas as pessoas que acham que se curam problemas continuando a praticar. Acho que isso é errado. Portanto, é preciso primeiro cuidar do corpo. O corpo é a nossa base mais importante. É a parte mais importante. E um atleta tem essa noção, ou seja, se o corpo não estiver bem, o que se vai fazer depois dentro de campo? Eu acho que um bom atleta tem essa noção. Não é qualquer um. Acho que tem que ser bom atleta para ter isso. Portanto, primeiro o desporto é importante para nós, mas primeiro temos que estar sempre nós. Sim, claro. E isso é o mais importante. Daqui a uns anos, quando voltares cá, vamos imaginar que daqui a 10 anos estás cá, quando tiveres 23. Sim. Na altura, onde é que tu gostavas de estar nessa altura? Acho que depende muito. Acho que há muitos fatores que podem mudar e podem implicar bastante isso. Por exemplo, uma lesão. Mas eu gostava de estar a jogar torneios a nível profissional e ter ranking WTA. Seria um objetivo. Aos 23 marcamos o encontro aqui, no mesmo local, daqui a 10 anos, e vamos confirmar se tudo isso se confirma ou não, passando a redundância. Pode ter uma vida completamente diferente. Isso nunca sabemos, não é? Pois. O futuro logo se verá. Inês, parabéns por tudo. Obrigado por teres vindo. Muito obrigada. Porto de Alta Competição. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.